Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do desastre que foi a entrevista da Kamala Harris com a Fox News lá nos Estados Unidos, tá? Até o pessoal da esquerda lá tá falando que foi uma catástrofe completa. É lógico, o pessoal da esquerda aqui no Brasil, né, os jornais esquerdistas aqui, eu disse que Kamala Harris troca farpas com o apresentador. Não, não, a Kamala Harris foi destruída pelo apresentador com 3 perguntas que ela simplesmente não conseguiu responder. A primeira pergunta é por que a imigração piorou tanto no governo dela, né? E é o governo dela, no final das contas, né? O slogan de campanha dela é um novo caminho, um novo recomeço. Por que isso se ela é o governo atual, né? Foi a segunda pergunta que destruiu ela. E a terceira pergunta: em que momento você percebeu que o Biden não estava bem da cabeça, né? Porque você elogiava o Biden antes, mas agora o Biden não pode mais concorrer, foi tirado da chapa para você concorrer. Em que momento que você percebeu que o Biden não estava funcionando mais de cabeça? A mulher ficou sem saber o que responder, meu amigo, foi feia a coisa, e os índices de votos estão indicando isso, né? A gente está chegando perto da eleição, a eleição é dia 5 de novembro, 2 semaninhas, 3 semaninhas e a eleição americana, né? Então vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Tommy Lipka, Duque 4K e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu acho muito engraçado isso, que quando a Kamala ela vai muito mal, o pessoal que não, porque ela brigou com o apresentador e trocou farpas com o apresentador. Análise: Kamala Harris entra em confronto com a Fox News em entrevista. Não, olha só, de fato, todo mundo sabia, a Kamala Harris sabia que seria uma entrevista que não ia ser de bolinha dada para ela chutar, né? Porque as entrevistas em todos os outros canais de televisão americanos é igual a entrevista do Lula no Jornal Nacional aqui na Globo, aqui no Brasil, né? O cara bota a bolinha aqui, chuta Lula, chuta a bolinha aqui, Lula. Lula, parabéns por sua absolvição por todos os crimes, né? Disse o William Bonner no início da entrevista do Lula, né? Aquela coisa assim de só preparar a bola para chutar, né? Não tem nada de confronto, de fazer pergunta de verdade, né? E aí o cara da Fox News, ela sabia que seria assim, mas o pessoal achou que a Kamala Harris tinha que fazer isso. Por quê? Porque eu falei para vocês, ela estava perdendo espaço, ela já vinha perdendo indicações de votos, né? Então ela tinha que conquistar alguma coisa, tinha que voltar a brigar e coisa e tal. Acharam que podia botar ela para brigar lá na Fox, que ela ia conseguir refutar as perguntas do jornalista. Meu amigo, mas foi feio, cara, mas foi tão feio. A imprensa americana, a imprensa esquerdista americana já está entrando em desespero, já está falando que não, que absurdo, que não sei o que é lá, como é que deixaram ela fazer essa entrevista, ela claramente não estava preparada. Dizem algumas pessoas, eu não sei, eu não assisti a entrevista, que os assessores da Kamala Harris que estavam assistindo, em determinado momento começaram a gritar para parar a entrevista: para, porque tá muito ruim, joga a toalha, Kamala, joga a toalha que tu tá perdendo muito, não sei o que lá. Dizem que foi assim. A entrevista estava planejada para durar 25 minutos, durou 15, para vocês terem uma ideia. E foram 3 perguntas que foram realmente o destroço completo da Kamala Harris, né? A primeira, aqui, ó, ela falando sobre a questão das fronteiras, né? Eu vou tocar um trechinho aqui, eu não vou ler tudo, porque são 2 minutos, eu ficar traduzindo para vocês aqui, vai ser muito longo, mas eu vou tocar um trechinho para vocês verem a pergunta, e depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, né? Olha só. How many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but just a number. Do you think it's 1 million? Ele perguntou quantos milhões de imigrantes ilegais você acha que foi liberado pelas patrulhas de imigração americanas nos últimos 3 anos, né? E aí ela fala: não, obrigado por você ter feito a pergunta sobre imigração. É lógico que ela sabia que seriam perguntar da imigração, ela já tinha a resposta dela pronta, mas aí o cara interrompe e fala: não, eu quero um número. Quantos milhões você acha que foi, né? Porque aí depois ela fala: não, porque não sei o que lá, que a gente está tratando disso, porque teve o projeto, não sei o que lá, não sei aonde, não sei o que lá. E aí ele fala: não, olha só, porque o próprio auxiliar seu lá da guarda falou que foram 6 milhões de imigrantes ilegais que foram liberados nesses anos todos. Como que você... Por que você não mudou antes? Se você está dizendo que vai mudar agora o processo de imigração, você está dizendo que vai mudar, que vai fazer alterações agora, por que você não fez antes? E mais do que isso,
o Trump tinha feito várias ordens executivas no governo dele, decretos no governo dele, para conter a imigração, né? Por exemplo, que exigia que o pessoal que pede asilo esperasse o asilo no México, não sei o que lá. Tinha um monte de ordem lá que o Trump colocou para a questão de imigração, né? Agora, aí ela ficou sem saber o que fazer. No final das contas, ela não falou nada com nada. Não era a resposta que ela esperava falar, né? Não era o jeito que ela esperava falar a coisa. Ela acabou não respondendo nada com nada, né? Responding to the point you're raising, Okay. and I'd like to finish. Yes, ma'am. We recognized from day one that to the point of this being your first question, it is a priority for us as a nation and for the American people. And our focus has been on fixing a problem. And from day one, then, we have done a number of things. Ou seja, o que ela fez? Não fez nada. Ela fez um monte de coisas, mas o que exatamente? Não, vocês revogaram as ordens do Trump que estavam contendo o problema, né? Aí a segunda pergunta do cara, né? Olha só, vou tocar mais uma vez um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Frankly, exhausted of Brett. More than People are 70% of people exhausted. tell the country is on the wrong track. They say the country is on the wrong track. If it's on the wrong track, that track follows 3.5 years of you being vice president and President Biden being president. That is what they're saying, 79% of them. Why are they saying that? If you're turning the page, you've been in office for 3.5 years. And Donald Trump has been running for office. But you've been the person holding the office, Come on. Madam You Vice and I President. Olha a resposta dela. A pergunta do cara é a seguinte: 80% dos americanos acham que o país está indo na direção errada, está do lado errado, está indo na direção errada. Como é que você pode dizer isso? Porque há 3 anos e meio que você faz parte da administração, você é a vice-presidente do Biden, né? Aí ela fala assim, não, mas já tem 3 anos que o Trump é candidato a presidente. Ué, mas o Trump é candidato a presidente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela que está comandando o governo, ela que está mandando, né, no governo. Ou seja, ela não sabe o que falar, né? Ela deve ter decorado aquela pergunta da imigração, ela sabia que teria. Essa daqui ela não sabe o que fazer. Essa é a grande fragilidade da Kamala Harris, né? Eles trocaram o Biden pela Kamala, eles tinham que ter trocado por outro candidato, né? Porque a Kamala Harris, ela é da administração atual, então ela não pode falar que não tenho culpa de nada, que eu sou tudo novidade, né? Ou seja, ela acabou metendo o pé pelas mãos aqui, deixando claro que não tem resposta. Porque o Trump é candidato a... Uai, mas... candidato, meu amigo, ele não faz nada, ele não tem direito de fazer nada. O povo americano acha que o país está indo no sentido errado. É culpa de quem está dirigindo o país em que ela faz parte da equipe, né? Mas o mais engraçado foi esse caso aqui do Biden. Olha só esse caso aqui, dele perguntando para ela a situação do Biden. Olha só. He's unstable. He is unstable, Brett. He's not well. You say he's mentally not stable. He's not stable. Let me ask you this. Isso daí eles estão falando do Trump. Né? Ela falou que o Trump é instável, que ele não está bem fisicamente, não sei o que lá. Aí olha a pergunta do cara. You told many interviewers that Joe Biden was on his game, that ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Joe Biden. Tudo bem, estamos falando do Trump, né? Aí o cara pergunta para ela, em que momento você percebeu que o Joe Biden tinha funções mentais instáveis e coisa e tal, né? Aí ela assim, Joe Biden, não sei o que. Aí ela enrola, fala, não, nunca disse isso. Não... Aí o cara perguntou depois para ela mais adiante ali, ué, mas peraí, por que você está concorrendo então se foi o Joe Biden que ganhou as primárias democratas, né? Porque lembra, né? Essa aqui é a história, né? O pessoal dos democratas chegou à conclusão de que o Biden não estava bem e trocou por ela. E aí ele perguntou, em que momento você percebeu que ele estava lelé da cuca, o Joe Biden e coisa e tal, né? E a mulher não soube o que falar, meu amigo, ela engasgou ali e pronto, né? Aí, lógico, a imprensa amiga aqui do Brasil, não, porque ela trocou farpas. Ela foi destruída pelo apresentador com perguntas óbvias, perguntas evidentes, né? O que o cara colocou aqui não tem nada assim de excepcional, de pegadinha, de casca de banana. Ela é a administração atual. Se a maior parte dos americanos acha que a administração está indo para o lado errado, ela é responsável também. Como é que ela pode dizer que vai mudar as coisas se ela faz parte da coisa que tem que ser mudada, né? E a questão do Joe Biden também pegou ela de surpresa, né?
porque ela estava muito confortável metendo pau no Trump, não porque o Trump é isso, o Trump é aquilo, o Trump é instável, o Trump é gaga, o Trump não sabe falar coisa com coisa, o Trump tá velho, o Trump tá... Aí, mas peraí, quando é que você mudou sua opinião sobre o Biden, né? Aí ela... A situação não foi boa, tá? Lá nos Estados Unidos, até a mídia esquerdista de lá tá criticando a Kamala Harris. Como eu falei para vocês, a entrevista era para durar 25 minutos, durou 15. Eles deram um jeito de encerrar a entrevista. Não, para, joga a toalha, desiste, porque tá ficando feio, tá começando a aparecer na cara, o roxo na cara da derrota, né? E aqui, outra coisa que o pessoal viu aqui, né? Tá todo mundo comentando isso lá nos Estados Unidos. Tem gente dizendo que é, mais uma vez, aí a pedra em cima da campanha da Kamala Harris, né? E aqui, ó, teve um serviço funerário que estavam participando o Obama e o Biden. E aí, o que eles estão dizendo aqui, ó, o New York Post contratou uma pessoa que é uma leitora de lábios. Não dá para ouvir o que eles estão falando, tá? Eu vou tocar o vídeo aqui, vocês vão ver que só dá para ouvir a música. É uma música aí de cerimônia, né? De igreja e coisa e tal. O Biden fala pro Obama aqui, ó, que ela não é tão forte quanto eu, né? E o Obama concorda. É verdade. Olha só. Nesse momento aqui que ele falou, né? Ela não é tão forte quanto eu, né? E o Obama concorda, isso é verdade. Ou seja, o pessoal já está dizendo que os democratas já jogaram a toalha nessa história, né? E as intenções de voto também. Aqui, ó, isso daqui na verdade, isso aqui não é intenção de voto, tá? Isso daqui é aposta em quem vai vencer a eleição. Então já está 58% para o Trump e 42% para Kamala Harris. Então realmente uma vantagem enorme para o Trump. Aqui, ó, no Polymarket, que é um outro mercado de aposta, ela já está 61% para o Trump, 38% para Kamala Harris, mais ainda do que mostra esse gráfico aqui. E nos estados-chave, na Real Clear Politics, que é um agregador de pesquisas que é bem isento, não tem lado nenhum, não é nem de esquerda nem de direita, mostra aqui que em todos os estados swing states, né, os 7 swing states, que lembra, lá nos Estados Unidos, quem tem mais voto não quer dizer nada no final das contas, tá? O que importa é ganhar nos estados-chaves. E se você olhar aqui, em todos eles o Trump está ganhando. O último era o Wisconsin. Wisconsin, o Trump está ganhando agora só por 0,1%. Ainda estava sem certeza isso daqui. Então, nas pesquisas feitas hoje, dia 17 de outubro, o Trump está ganhando em todos os estados-chave aqui. Ou seja, estamos caminhando para uma vitória do Trump esse ano, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem 3 semanas até a eleição, né? Tem essa semana que vem agora, tem a outra semana e depois ainda tem mais uma depois da eleição brasileira. A eleição brasileira é no dia 27 de outubro. Aí depois, no final de semana seguinte, no dia 5 de novembro, é a eleição americana. Vamos acompanhar com certeza, essa eleição vai ser emocionante.